sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, estudando o livro Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É a 15ª obra. Maravilhosa, né? Porque vem falando desse nosso trabalho prático, desse nosso trabalho mediúnico, que nós não podemos, né, deixar esquecido, já que a doutrina espírita, ela partiu da observação do fenômeno das mesas girantes, do fenômeno da tipologia. Então, nós não podemos, assim, entrar na confusão, né? Começou com o fenômeno trazendo um pensar sobre ele, que é a filosofia, né? E trazendo uma consequência, que é essa utilização moral. E a tarefa mediúnica, ela vai assumindo esse aspecto, né? Não tanto de experimentação, a não ser determinados grupos que têm essa responsabilidade, essa tarefa, vamos dizer, essa missão. Como CIPES, né? Lá no Espírito Santo, lá do nosso querido professor Lamartine Palhano Júnior, e outros grupos que têm essa tarefa. Mas, de uma forma geral, as nossas casas se movimentam no exercício do socorro, da consolação, do esclarecimento, do apoio, do amparo, né? Nós não podemos ficar de olhos fechados diante do quadro tão triste de depressão, levando ao suicídio, das diferentes patologias, né? Dos diferentes transtornos mentais que surgiram, foram intensificados, vamos dizer assim, a partir desse grande trauma coletivo que foi a questão da pandemia, né? Com as inúmeras desencarnações, com as dificuldades de emprego, com as tantas dificuldades sociais, tanto no relacionamento quanto na manutenção, que vão surgindo. E as pessoas, se não tiverem algo que as ancore, e a doutrina espírita, ela dá essa âncora, ela esclarece, sim, mas muitas vezes, no momento da dor, no momento do conflito, há um tempo para metabolizar esse conhecimento e esclarecimento no trato com mente, com pessoas que passam pelo aspecto doloroso. A gente vê que nem sempre a criatura consegue ouvir tudo. Ela consegue, às vezes, ouvir, mas não consegue entender, não consegue interpretar, não consegue aplicar, porque a dor dela está gritando ali, está gritando. E o grito da dor faz com que, muitas vezes, não haja o entendimento daquele conteúdo. Mas aí temos a terapia através dos passes, que dá um alívio da sua psicosfera. Temos o exercício da prece, que novamente dá uma acalmada, né, nessa situação. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas comecem a se posicionar. Vai fazendo com que as pessoas comecem a se sentir um tanto mais abrigadas, um tanto mais aquecidas, né, na sua emoção, um tanto mais confiantes, um tanto mais apoiadas mesmo. Então, esse o trabalho, o objetivo do trabalho mediúnico para encarnados ou desencarnados, né? É apoiar, aliviar, né? É dar condições, criar um clima, um campo favorável, né, ao entendimento da doutrina ou de alguma outra doutrina que a pessoa possa querer abraçar. E o abençoado trabalho da desobsessão, ele surge nesse momento, né, como um ponto de apoio discreto,
um ponto de apoio anônimo, mas a esses episódios das dores, dos conflitos, das dificuldades que são naturais ainda no nosso processo de espíritos, na tentativa de sermos bons, né? No exercício da bondade. Então, essa obra vai nos trazendo um passo a passo. E estamos no capítulo 58, né? O programa é o programa 63, mas o capítulo é 58, quando fala na conversação posterior à reunião. E parece que não é nada, meus amigos. Mas como é sério isso, né? O que a gente conversa após uma reunião. E aí a gente vai pensando num componente da reunião, que é a exteriorização da sensibilidade. Para se passar a mensagem do Espírito, né? Para se entender o processo do Espírito que chega, a gente sabe que a exteriorização da sensibilidade do médium, né? Para ver o contato. E não é só o médium psicofônico ou chamado de incorporação. Toda equipe, o trabalho é de equipe, ela é movimentada nesse sentido, né? Então, ele vai falando da conversação e vamos observar bem. Claro que terminada a reunião, se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva. Porquanto, se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo, algo existe na equipe a ser necessariamente retificado. Então acaba. Há uma certa alegria, uma certa necessidade de conversa, confraternização, até porque eu lembro no Espírito Pedro Paulo e até no Leon Denis, era muito comum as pessoas não saírem logo, assim que acabava a reunião, a não ser que houvesse uma necessidade. Aqui no Teresa d'Ávila também é muito comum. Acaba a reunião, as pessoas ficam ali no lanchinho, conversam um pouquinho. Quer dizer, essa necessidade de estar junto, de conversar, aparentemente é só estar junto e conversar. Mas eu entendo como um trabalho espiritual mesmo, né? Em que vai haver na troca da fraternidade, esse sentimento da fraternidade, esse sentimento de querer bem, e até uma troca fluídica decorrente desse bom sentimento, desse bom pensamento, né? Então, essa alegria, que é a chamada alegria cristã. A gente assiste uma reunião, meus amigos, participa de uma reunião, é normal, né? Que esse contato com esses espíritos amigos, com esses bons espíritos, tragam uma alegria ao coração, até porque eles sempre nos favorecem com a sua presença fluídica, com o seu benefício, com o benefício da presença. Então, tudo é muito importante, né, para nós. Agora, se eu sair da reunião amuado, aborrecido, sempre, né, sem vontade de conviver, ele diz que é alguma coisa que precisa ser retificado, né? Ninguém está demonizando, está falando que é uma coisa ruim, mas alguma coisa precisa ser modificado. Aí ele fala, euforia de confraternização, reconforto do dever nobremente atendido. E aí qualquer dever que a gente atenda, né? Qualquer projeto que a gente consiga cumprir, seja o mais simples, até aquele mais sofisticado, dá um alívio na alma, dá uma alegria ao coração, né? Dá uma vontade de compartilhar com o outro, né? Não é nem para ser elogiado, mas de dividir aquela alegria. E a gente fala assim, não cabia em si de contente. É uma expressão que se fala, que na verdade, né, diz muito para nós, né? Não caber em si, por quê? Porque a gente irradia alegria, confiança, bem-estar, gratidão até por termos conseguido realizar aquela tarefa, né? De uma forma digna, de uma forma nobre. Então, ele coloca aqui, não raro, surge a oportunidade da prosa afetiva em torno de um café ou enquanto se espera a condução. Em algumas casas, né, há até um
um lanchinho simples, né? A gente simples, é claro. Ou então a criatura esperando a condução, então para ali e começa a conversar, ou até muitas vezes na carona, em que a gente faz aquele transporte solidário, e aí a pessoa ali começa a conversar, né? A conversar, a trocar ideias, ou do mesmo grupo, quando é do mesmo grupo, ou às vezes até de grupos diferentes. Mas aí vamos ver o que é que a gente fala. Aqui é que está a questão séria. A gente está feliz. Muitas vezes a felicidade leva a uma euforia. Essa euforia nem sempre está nas bases do equilíbrio, porque nós somos, ainda assim, né, imperfeitos, meus amigos. Imperfeitos. Não é por estarmos na divulgação de uma doutrina, não é por sermos trabalhadores que temos as nossas questões íntimas resolvidas. A gente até fala assim, né? É o trabalho de Jesus entregue em nossas mãos, né? E nossas mãos não são as mãos iluminadas, né? As mãos perfeitamente integradas na visão espiritual da vida, não, gente. Ainda falta um pouquinho, né? Ainda falta ainda exercício. Mesmo assim, o trabalho nos é oferecido para que a gente não desista de exercitar. Para que na observação dos resultados, a gente pense assim, puxa, eu posso ser útil. Que coisa boa quando alguém confia em nós. E que isso seja, assim, o ponto de apoio para vencermos obstáculos. E esses obstáculos ocorrem em função de quê? Desse treinamento. Até, meus amigos, os próprios trabalhadores espirituais, eles são competentes para aquela tarefa, né? Mas são perfeitos. São Jesus. O trabalho é dele, mas são trabalhadores do Cristo, né? Então, pode acontecer uma falha, pode acontecer. A gente não se chocar e não começar também na questão da divinização, né? São trabalhadores mais experientes, irmãos mais velhos, esforçados, mas são trabalhadores. Então, que a gente pense nisso. Então, quando eu estou falando, ele fala, cultivando bondade e otimismo. Se eu estou alegre, bondade e otimismo. Por quê? Isso vai até fortalecer o grupo. Vai estimular o grupo a continuar trabalhando, a continuar buscando, a continuar se preparando, né? A continuar perdoando, o trabalho é de perdão, né? A continuar entendendo, a continuar agregando. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 58, Conversação posterior à reunião. E aí ele vai falando da necessidade de a gente falar, cultivando a bondade e o otimismo, para que a palestra não descambe para qualquer expressão negativa, porque às vezes a gente começa a falar e daqui a pouco vem a crítica ao outro, vem a crítica ao trabalho, vem o problema, vem muitas vezes até falar do que aconteceu na reunião, né? E é uma reunião de socorro. Imaginemos que alguém, um socorrista, vá contar tudo o que aconteceu no hospital, né? Tudo que ele assistiu. Existe uma questão chamada ética. E a gente necessita guardar essa ética dentro do trabalho, dentro do atendimento, né? O que aconteceu ali dentro há de ficar ali dentro, né? Há de ficar sigiloso ali dentro, né? Importa apenas ao grupo isso, e no horário conveniente, que é o horário da avaliação, não do lado de fora. Sem a gente pensar, né, esquecer daquilo que Paulo fala, que a gente vive rodeada por uma multidão, por uma nuvem de testemunhas.
E essa nuvem de testemunhas, né, ela acaba nos vendo, ela acaba nos acompanhando, ela acaba sendo atraída em função de quê? Daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto. Então vamos pensar num outro aspecto, né? Quer dizer que o espírito atendido, ele vai nos acompanhar? Necessariamente não, muitas vezes eles são convidados a ficarem na casa espírita, a permanecerem ali na casa espírita para o trabalho, para o socorro, né? Para às vezes até integração à tarefa na casa ou até em outras casas, em outros setores. Mas existem espíritos naquela mesma faixa, na mesma faixa de dor, na mesma faixa de dificuldade. E no momento que eu começo a falar, eu vibro naquela faixa e acabo atraindo aqueles companheiros espirituais. Então ele fala, importante que a palestra não descambe para qualquer expressão negativa. Se um dos desencarnados sofredores emitiu conceitos menos felizes, ou se um dos médios em ação não conseguiu desincumbir-se corretamente das atribuições que lhes foram conferidas em serviço, evitem-se com empenho, olha o que ele fala, com empenho, reprovações, críticas, motejo e sarcasmos. E aí a gente começa a pensar na nossa posição na equipe, né? Ah, mas o diretor não conseguiu doutrinar corretamente, né? O dialogador não conseguiu. Ah, o médio de apoio não conseguiu dar o passe. Ah, o médio de incorporação foi lacônico. Ou passou expressões que não eram para ser passado, né? Ou não conseguiu fazer. E aí ele fala para a gente evitar com empenho, quer dizer, ainda com esforço, porque é da nossa rotina reprovar, criticar, né? Fazer graça, né? Brincar, ser sarcástico, ainda é da nossa vivência isso. Mas, né, que a gente evite isso com empenho. E isso, meus amigos, é muito sério, né? É muito sério mesmo, que é, assim, um esforço do dia a dia. Alguns de nós, e aí eu me coloco nisso, né? A gente, às vezes, tem um olhar, assim, muito crítico, né? E a gente não observa de que, com a palavra, muitas vezes, a intenção não é essa. Não é ferir, não é excluir, né? Mas muitas vezes a pessoa está num momento sensível e a gente está num momento sensível e a gente acaba mal usando a palavra. Então essa questão da vigilância da nossa língua, né, é alguma coisa assim muito séria do nosso pensamento mesmo, que a gente às vezes pode até ser utilizado como um instrumento negativo, né? A gente é médium, ninguém é médium só de espírito bonzinho, de espírito perfeito. A gente é médium, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, ao invés de ser um elemento de agregar, um elemento da compreensão, um elemento de suporte, a gente acaba sendo um elemento de complicação, né? De destruição. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, muita vigilância, né? Vamos cair, gente, a gente cai muitas vezes porque é a natureza de quem está em pé, né? Quem está em pé e ainda não tem a firmeza necessária nas passadas em direção ao bem cai. Mas a gente se sustentar em Jesus, se sustentar na paz, se sustentar naquilo que é necessário, né? Se sustentar na alegria cristã, para a gente não cair, para a gente não entrar nesse processo. E aí ele continua dizendo, né, das atribuições que lhe foram conferidas, porque também a gente não consegue, muitas vezes, nem analisar as atribuições que nos são conferidas, imagina julgar, avaliar a atribuição que o outro tem que fazer. Não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa tão, vamos dizer assim, tão comum, né? Tão comum, não é? Esse trabalho espiritual com essa orientação cristã é desafiadora. Então vamos pensar que todos nós temos dificuldade nesse ou naquele sentido, independente do papel que desempenhamos na reunião.
Aí ele continua: compreendamos que uma equipe para desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo. Então é o serviço e o tempo que vai dar a nós, assim, a maturidade, a segurança, o gosto na tarefa, né? Muitas vezes a gente entra e aí não vê muita graça, vamos dizer assim, no serviço. Mas com o tempo, a gente vai desenvolvendo esse amor cristão, a gente vai criando espaço mental, quer dizer, essa disciplina vai surgindo naturalmente, como qualquer outro trabalho, né, produtivo, qualquer outra empresa produtiva. Aí ele vai dizendo, e algum comentário desairoso, destacando deficiências e males, constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem. Meu Deus, né? Que lição séria para todos nós, meus amigos. Não pensemos, às vezes os companheiros, os ouvintes podem pensar assim, mas fulano que fala, né? Fulano que divulga está fora disso. Não estamos não, gente. Muitas vezes a gente está aprendendo a usar tudo, inclusive a nossa mente, a nossa boca, né? As palavras, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo. A gente está em aprendizado. E a gente, infelizmente, a gente já vai aprendendo no acerto e erro. É acerto e erro, né? E a gente erra muitas vezes. A gente tem dificuldades muitas vezes. Então, é ensaio e erro, né? Então, mas que a gente, assim, tenha esse cuidado, que a gente perceba, né? Hoje mesmo no curso da prece, hoje é o programa gravado, né? Hoje é segunda-feira. O Tereza Dávila tem um curso da prece, teoria e prática online em 10 aulas, né? Então, no curso da prece, a gente vai falar sobre essa questão do campo mental, a formação do campo mental, como é que a gente faz isso, né? Para quê? Para a gente começar a trabalhar esse autoconhecimento, que é difícil a beça, gente. É para a gente aprender, né, a trabalhar com essa questão do poder, que é o gerenciamento da nossa vida, né? Do poder, que é a expressão de amor que a gente precisa ter, porque a lei de Deus é de amor, né? Do poder que tem o perdão, do poder que tem o trabalho, do poder que tem a gratidão. A gente aprender a trabalhar essas questões todas para que a gente possa caminhar com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de regularidade no bem. Nós necessitamos, meus amigos, para a nossa saúde mental, né? Para a nossa saúde física, nós necessitamos desse cultivo do melhor. Desse cultivo do melhor. Então, meus amigos, a gente vai parando nosso programa por aqui, pensando, né, nos comentários, até nos comentários sobre a casa espírita que nos abriga. Quantas vezes a gente ressalta, né, aquelas situações ruins sem percebermos a nuvem de testemunha que está ali. Porque a gente observa que o objetivo desses amigos, desses espíritos, é fechar, é desestimular, é afastar, é esvaziar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser um desses elementos para o esvaziamento da casa, para o fechamento, para a existência de trabalhadores. Sabe? É uma coisa, e a espiritualidade às vezes até se aproveita disso, né? Me dói muito a desistência de um médium do serviço. Eu não consigo, assim, ficar bem com isso, sabe? Eu tenho que orar muito até para não entrar numa perturbação maior. Porque a desistência, o abandono de uma tarefa, eu acho muito séria. Eu até falo, não sei se é porque eu leio, então André Luiz, ele traz relatos de médiuns falidos, né? E até na própria reunião mediúnica a gente vê isso. Então é muito sério, né? Quando a gente abandona, assim, em termos de sofrimento pessoal. É um sofrimento pessoal muito grande na espiritualidade que a gente pode se poupar. Então, meus queridos, que Jesus abençoe as nossas resoluções, que possa ser a falar através das nossas palavras, né? Da nossa mente, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.